Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre etapas de um projeto de Business Intelligence, carinhosamente chamado de BI, né? Eu vou dar um overview completo para vocês, tá? De todas as etapas que envolvem o Business Intelligence, o projeto, né, de BI. Então, assim, não vai dar para entrar muito a fundo, tá? Nos assuntos, nas etapas que eu vou passar, mas vocês vão conseguir ter uma visão muito bacana de como funciona um projeto de BI na prática, tá? Meu nome é Rafael Amorim, sou analista de dados aqui na Lube, sou administrador de empresas por formação, atuo como administrador há mais de 15 anos. Na área de TI, como analista de dados, eu estou atuando há 2 e aqui na Lube eu estou há 9 meses. Então, pessoal, o que é o Business Intelligence? Né? Muita gente confunde o BI, né, achando que é uma ferramenta, né? Vou usar o Power BI, e estou fazendo BI, né? Estou fazendo Business Intelligence, mas é muito mais amplo do que a gente imagina, né? O BI, na teoria, ele é o quê? Ele é um conjunto de conceitos e técnicas, né, que são utilizados para extração, armazenamento, tratamento, organização e visualização de dados. A gente pega o dado que a gente chama de dado cru, né? O dado raw data, né? E transforma ele num dado que vai agregar valor para o negócio da empresa, ou seja, ele vai agregar e vai ajudar nas tomadas de decisões mais assertivas e mais rápidas por aquele negócio. Eu fiz aqui, eu coloquei aqui uma piramidezinha com os níveis para vocês entenderem, que é o seguinte: o que é o dado cru, raw data, né? Só para vocês entenderem. É um dado que não traz nada, né? Cor vermelha. O que é cor vermelha? Cor vermelha pode ser carro vermelho, luz vermelha, qualquer coisa vermelha. Depois a gente passa para um segundo estágio desse dado, que a gente coloca significado nele, ou seja, a luz do semáforo ficou vermelha. Você já possui ali uma informação, né, de algo que represente ali aquela cor vermelha, né? Depois a gente passa para um estágio, para um nívelzinho que a gente coloca um contexto naquilo, ou seja, gera um conhecimento sobre aquela luz vermelha, ou seja, cor vermelha. A luz do semáforo que estou passando ficou vermelha, certo? E a gente entra exatamente no topo da pirâmide, no nível mais alto, que é trazer a inteligência para o dado, ou seja, colocar o dado aplicado a algo. Ou seja, aqui é melhor eu parar o carro. Então, com base em informações que você já possui, por exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito, né? Você vai ver o sinal vermelho e você vai aplicar o dado foi aplicado para aquela situação específica, ou seja, você tirou a inteligência daquela cor vermelha. Quais são os principais benefícios do BI, né? Nós temos a questão de organização de dados. Hoje a gente vê muitas empresas, né, que possuem esses dados mal organizados, não conseguem tirar valor dos dados, os dados estão bagunçados, várias fontes perdidas, não consegue entender nem o que está acontecendo, né? Vai pedir para alguém fazer ali uma planilha toda bagunçada, não sabe para onde vai, não sabe para onde fica, né? A parte histórica, ou seja, os dados históricos de anos atrás, que poderiam e geralmente tem muita relevância para um negócio de uma empresa tão perdidos, então o BI ajuda nessa organização. Retirar insights melhores, ou seja, com os dados organizados você vai conseguir ter visão melhor ali do seu negócio, tirar mais valor. É uma palavra que eu gosto de enfatizar bastante, tá, gente? Que essa questão de valor é o ponto principal ali do BI. Decisões estratégicas mais assertivas, ou seja, com dados que você tem confiabilidade, ou seja, dados fidedignos, você vai conseguir decidir de forma mais estratégica, mais assertiva, ou seja, você vai olhar aquilo e vai confiar naquilo, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas empresas acham que estão tomando decisões de forma correta e, na verdade, não estão. E, infelizmente, muitas também ainda mantêm uma cultura de decisão por feeling, né? Eu tenho experiência, eu acho que é assim, eu acho. Esse eu acho, eu diria que é uma palavra até proibida, né, dentro do BI. Dados confiáveis e de qualidade, praticamente ele juntando ali com as decisões estratégicas mais assertivas, ou seja, dados que você vai confiar, né, qualidade e certeza de que eles estão
dentro de uma realidade, né, dentro do que realmente é verdadeiro, e dashboards interativos, que é a parte que geralmente o pessoal mais gosta, né? Gosta lá de ver os gráficos, de interagir. Aquele ali é mais do que estética, tá, gente? Aquele ali é muito importante para você poder filtrar por várias dimensões, por granularidades diferentes, tá? Coisas que eu vou estar abordando aqui mais para frente. A gente possui basicamente aí 7 etapas. Essas 7 etapas, elas não são engessadas, tá, gente? Assim, eu separei essas 7 que eu considero as mais importantes, né? E nessa ordem também que eu considero mais importante, mas tem gente que inclui outras etapas, tem gente que junta etapa com outra, tá? Então, eu tentei colocar de uma maneira mais lógica e racional dentro do processo de um projeto de BI. A gente tem etapa de levantamento de requisitos, tudo isso aqui eu vou explicar mais à frente, tá? Então, vou só dar um overview aqui. Ó. Levantamento de requisitos, nós temos etapa onde a gente faz análise exploratória e modelagem de dados. Etapa de ETL, eu acho que é essa que o pessoal mais ouve falar, né? Quando se fala de BI. Definição de KPIs e dashboards. Arquitetura e cloud. Storytelling, visualização de dados. E, por fim, administração, manutenção e treinamento. Iniciando aqui pela etapa número 1, que é a etapa de levantamento de requisitos, uma etapa que eu vejo assim que muita gente ignora, tá? Eu digo isso, a gente vê muita postagem no LinkedIn, vê muita coisa, né? Projetos de outras pessoas por fora, etc. E a gente vê que não houve um levantamento de requisitos muito correto ali. E o que é levantar requisitos? É muito parecido com o levantamento de requisitos de software, tá? Do projeto de software. Só que aqui a gente foca mais em entender as questões de negócio mesmo, assim, a dor que o cliente tem em relação a não estar conseguindo visualizar um dado específico, né? Às vezes o cliente não consegue mais entender os números, não consegue mais saber o que está acontecendo, entra naquela questão de organização, né? Então, assim, você precisa entender ali do negócio, um pouco do negócio do cliente para poder ajudá-lo. Então, é levantar exatamente o que está acontecendo, né? Como é que está a saúde da empresa, como é que está o entendimento de todo ali a estrutura dos dados e do que a empresa precisa, certo? Levantei alguns pontos de atenção dentro do levantamento de requisitos que eu considero fundamental, que é conhecer do negócio, que eu acabei de falar, não profundamente, tá? Mas quando você tem um cliente novo, né, você precisa conhecer a empresa. Então, entra no site, né, veja qual que é o ponto forte da empresa, você pode fazer uma análise SWOT, eu acho interessante. Você pode fazer uma análise SWOT por fora, pelo que você observou, e claro, junto com o cliente depois, né, porque é ele que vai saber mais a fundo sobre isso. Entender a dor do cliente, ou seja, onde é que o calo aperta, né? Onde é que ele não está conseguindo resolver um determinado problema e que provavelmente os dados vão entregar isso, né, de forma segura para ele, e ser transparente no processo. Essa questão de transparência no processo, eu acho também muito importante. Eu acho tudo importante, né, gente? Mas é porque né? É muito importante. Então, essa parte de ser transparente no processo é porque, às vezes, a gente promete mais do que a gente consegue. E não é nem conseguir no sentido técnico, é no sentido de o cliente não ter o que a gente precisa. Vou dar um exemplo. O cliente precisa da idade dos clientes dele, né, os usuários, e a média da cidade, etc. Só que o cliente nunca coletou dados de idade, de data de nascimento, etc. Como é que eu vou entregar isso para ele? Eu vou inventar? Não posso inventar. Então, é ser transparente, falar o que dá, o que não dá em relação a prazos. Claro que nessa etapa, no começo, os prazos, eles não são, como posso dizer, 100% fidedignos, porque a gente não sabe ainda, não fez as outras etapas, né, para dar, um projeto vai ser entregue num tempo X, né? A gente consegue dar uma previsão, ou seja, uma previsão de como vai ser, do que, né? Olha, a gente vai seguir por esse caminho, vai ser assim, vai ser assado, né? Mas claro que sempre passando a segurança que o cliente merece, né? A segunda etapa, a parte de análise exploratória e modelagem de dados. A análise exploratória é exatamente entrar ali nos dados, pegar amostras, né, de fontes de dados do cliente, analisar, verificar o que vai ser utilizado ou não de acordo com o que ele quis,
o que ele quer, né? Do levantamento. A gente fez o levantamento de requisitos. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, geralmente, a gente faz o levantamento de requisitos, a gente envia um formulário, um questionário, a gente faz uma entrevista, né? Ali com o cliente, tem essa conversa com ele, né? Para poder entender, para poder fazer essa análise exploratória também. Então, nessa etapa de análise exploratória, você vai entrar de fato ali nas planilhas, nas tabelas do banco de dados, através de API, através de RP, enfim, você vai analisar e verificar o que você vai precisar e o que significa cada coluna, por exemplo. Você precisa entender, dentro de uma tabela, dentro de uma planilha, o que significa aquilo. Né? O que eu estou fazendo? E a parte de modelagem de dados, que é exatamente você criar um modelo, certo? Com tabelas fatos, com tabela fato e dimensões, geralmente é uma fato, por isso que eu falei fato, ou dimensões, pode ocorrer sim de ter mais de uma tabela fato, eu vou explicar isso para vocês, mas geralmente são várias dimensões filtrando uma tabela fato. Um dos artefatos, né, que são gerados ali na análise exploratória é exatamente o dicionário de dados. O pessoal que está mais acostumado com mexer com banco de dados deve tá olhando e está reconhecendo, né, essa tabelinha, que é exatamente onde diz o que é chave primária, o que é chave estrangeira, qual tipo de dado, tamanho, descrição, tá? Eu diria que uma das partes mais importantes para o BI, lógico que todos os campos são, mas essa parte da descrição, ou seja, você entender o que aquilo significa é muito importante. Porque, vamos dar um exemplo aqui, vem código. Se não tivesse descrição, podia ser o quê? Código do vendedor? Código da venda? Código de quê? Vem. Vem pode ser muitas coisas. Então, para não gerar essa confusão, é importante sim que você faça uma análise exploratória com o cliente, entenda, né, exatamente os campos, né, o que significa e se realmente são importantes dentro do projeto que o cliente trabalhou com você. Modelagem de dados. Fiz aqui a modelagem Star Schema, que é um modelo mais conhecido dentro do BI. Existe outro modelo, que é o Snowflake. Enfim, é igual eu falei para você, gente. Infelizmente, não dá para entrar muito a fundo, mas falando aqui da parte de modelagem, nós temos uma tabela fato. O que é a tabela fato? Desculpa. É a tabela exatamente onde ocorrem os registros, as vendas por um período, né? Por exemplo, você tem um produto e ele é vendido várias vezes num dia, ou vários produtos diferentes são vendidos com preços diferentes, com quantidades diferentes. Então, todos esses registros, eles ficam nessa tabela fato. E você você tem o interesse de ver por várias dimensões, ou seja, por várias óticas diferentes. Ou seja, eu tenho uma tabela fato com vendas e eu quero olhar pela ótica do cliente, ou seja, eu quero filtrar por cliente. Quantas vezes esse cliente comprou um determinado produto? Quantas vezes, quanto esse cliente já gastou comigo? Ou uma dimensão por produto. Quantos produtos específico eu vendi naquele mês, né? Ou uma dimensão por vendedor. Quanto esse meu vendedor está vendendo? E assim por diante. Então, nós temos uma tabela fato que existem dimensões que filtra essa tabela fato. Ou seja, para você conseguir ver por várias óticas diferentes ali os registros da tabela. Aqui é a etapa número 3, a etapa de ETL, né? Que na verdade é Extraction, Transform and Load, né? Só que aqui a gente coloca aqui em português, né? Extração, transformação e carga. É exatamente a parte onde você, de acordo com o que você viu lá na modelagem, né? De acordo com o que você fez na análise exploratória, levantamento de requisitos, vocês estão vendo que tudo é um caminho, né? Que a gente vai seguindo. De acordo com tudo isso, você vai fazer vai extrair, vai transformar esses dados de acordo com as necessidades. Ou seja, você vai extrair por um local, vai trabalhar ali aquela base, vai fazer transformações, por exemplo, limpezas, alterar, tirar nulos, né? Tirar colunas que não vão servir, ajustar coding, ajustar outras coisas, e depois para elas serem carregados para uma ferramenta de visualização, relatório, enfim, o que for de acordo ali com o projeto. Eu fiz aqui uma pipeline de dados básica aqui para vocês entenderem.
Nós temos aqui a parte de extração, né, que seria exatamente de onde saem as fontes de dados. Eu coloquei alguns exemplos aqui, igual eu falei, API, ERP, tem o Excel. Então, a gente extrai esses dados, eu coloquei o exemplo do Python, né? A gente extrai esses dados, ok? Com o Python e joga num bucket da AWS, por exemplo, né? Onde vai ficar o raw data. Eu vou ter aqui raw data e data lake, eu vou explicar para vocês também por que disso. Na parte de tratamento, né? Eu coloquei o Pentaho, que é uma ferramenta bastante utilizada, mas pode ser outra ferramenta, pode ser até no Python mesmo, tá? Não tem problema. É aqui exatamente onde você vai fazer essa questão de limpeza, tirar colunas, tirar espaços em brancos, modificar se vai ser maiúsculo, se vai ser minúsculo, fazer cálculos, se assim for necessário dentro do projeto. E depois dessa parte aqui, dentro dessa parte do tratamento, nós temos as staging areas, que é onde você separa exatamente cada estágio de tratamento que você faz. O Data Warehouse, onde você deixa as tabelas prontas para serem consumidas pela ferramenta de visualização, tá? Ou seja, aqui no Data Warehouse já está tudo pronto, ou seja, as tabelas já estão limpas, maravilhosas, perfeitas, todas para você consumir da forma que você precisa, sem ter o risco de ter nada errado, tá? Então, geralmente a gente consome esses dados, essas tabelas do Data Warehouse, através de uma ferramenta de visualização, que eu botei o Power BI, o Data Studio e o Tableau, né, que são bem conhecidos, mas no meu caso, eu uso mais o Power BI, né? Acredito que seja o queridinho da maioria das pessoas. Aqui eu deixei um detalhamento maior, tá, dessa parte, por isso que eu passei ele rapidinho. O Data Lake, tá? Muita gente, eu botei igual eu falei, Data Lake e Raw Data. Muita gente acha que só por ser Raw Data já é um Data Lake. Gente, esse conceito está completamente errado. Porque o conceito de Data Lake, ele está muito relacionado ao Big Data. Então, ele está muito relacionado a você ter uma quantidade muito grande, um volume muito grande de dados, entendeu? Então, assim, se você tem um volume muito grande de dados, Big Data, petabytes, zettabytes. Outro fator muito importante, né? Big Data não é o Data Lake, mas também é Big Data. O Data Lake, ele precisa, para ser considerado Data Lake, vários tipos de fontes diferentes. Por exemplo, a gente tem que ter dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, ou seja, tem que ter ali áudio, vídeo, texto, CSV, PDF, Parquet, enfim. Para ser considerado um data lake, tem que ter muita coisa, assim, muitas, essas são as características principalmente do Big Data, né? Os V's do Big Data. Então, para ser considerado data lake, precisa disso. Se não, gente, é uma stage de raw, tá? É uma stage de raw data, tá? Não sai disso. Nós temos, em seguida, eu fiz uma divisão de 3 staging areas, tá? Ou seja, são armazenamentos separados mesmo. Um ponto até importante de ser discutido, porque aqui a gente entra num ponto de governança de dados, tá? Dados são auditados também, e também tem a questão que, às vezes, um outro profissional, por exemplo, um cientista de dados, ele não quer tudo isso misturado. Ele quer pegar o dado ou a partir do RAW, ou só depois da limpeza, ou só depois da padronização, das regras de negócio, né, data rules, no caso, as regras de dados. E o que é cada uma dessas stages? É igual eu expliquei para vocês. Data cleaning. Aqui, a gente vai basicamente tirar nulo, né, ou substituir o nulo por algum outro valor, tirar campos em brancos, alterar a questão de encoding, que geralmente vem com caracteres. Sabe aqueles caracteres que vêm quebrados? Então, geralmente, isso é questão de encoding, problema de encoding. Stage 2, a parte de padronização de dados. Essa padronização, ela é basicamente o quê? O cliente quer que todas as letras sejam maiúscula no nome e no sobrenome. Ou ele quer que tudo seja minúsculo num determinado campo. E assim por diante. Data Rules envolve ali mais a questão de cálculo, de agregação. Às vezes a regra de negócio do cliente diz que multiplicar a quantidade de horas vezes o valor hora
ou multiplicar a quantidade de itens vezes os itens comprados. Eu, particularmente, prefiro fazer isso direto no Power BI. Os cálculos eu deixo para o Power BI, porque não é interessante trabalhar com dados já calculados, né? Resultados já unificados ali no Power BI. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Existem pessoas que gostam de trabalhar com mais stages, né? A gente pode, por exemplo, botar um staging por granularidade. Às vezes o cara não quer, a pessoa, né, o cliente não quer visualizar por ano, mês e dia, só quer ano. Então você já faz uma stage ali para tirar a granularidade de mês e dia. Eu não concordo com isso, porque no Power BI você vai lá e define isso. Você não precisa mexer nisso. É o que eu sempre falo, é melhor sobrar do que faltar em alguns casos. Nesse caso aqui, é melhor sobrar do que faltar, certo? E tudo isso depois, quando tiver tudo limpo, lindo e maravilhoso, vai passar para um Data Warehouse. E o Data Warehouse é exatamente o armazenamento onde ficam as tabelas organizadas para serem consumidas por uma ferramenta de visualização, né, na maioria das vezes. E Data Marts seria você querer dividir esse Data Warehouse por setores. Por exemplo, você quer dividir por tabelas só de marketing, tabelas só do pessoal do financeiro, do comercial e assim por diante. Aqui um exemplo para vocês, né, de um raw data para um dado limpo, né, um clean data. Vocês podem ver que tem nulos aqui, tem essa questão do telefone, ó, que ele separou o código, né, vamos dizer assim, foi o que ele pediu, né, o cliente pediu, no caso, para separar o código do cliente fictício, tá, gente? Pediu para separar um código do telefone, né? E você pode ver que na parte já está feito aqui, né? Por exemplo, ele nessa parte de credit limit, ele queria só quem tivesse algum valor. Então vocês podem ver que apareceu só valores acima aqui, ó, 1.200, mil e pouco, não são os mesmos IDs, né? Então é exatamente isso, é você entregar aquilo que o cliente necessita de forma organizada. A etapa número 4 é a definição, né, de KPIs e dos dashboards. Quando eu falei quantitativo aqui, do dashboard, em relação à quantidade de páginas ali. Às vezes, quem conhece o Power BI sabe, né? A gente tem uma página e a gente tem ali a quantidade de KPIs que a gente pode estar colocando, né, para não ficar desorganizado. Então, para você avaliar, realmente vai precisar dessa quantidade de KPIs? Quais são os KPIs, né, que vai precisar? E para quem não sabe, os KPIs são os indicadores chaves, né? Indicadores chaves de performance, que são exatamente aquilo que mede ali, por qual visão, né, o cliente quer enxergar. Então, por exemplo, ele quer enxergar o faturamento, né? Ele quer enxergar os custos totais, ou por granularidade também, igual eu falei. Ele quer enxergar o ticket médio, o faturamento líquido, o custo de aquisição daquele cliente, entre vários outros KPIs que nós temos. Arquitetura e cloud, precificação. Aí você pode estar me perguntando, mas já não tinha montado ali a pipeline, a arquitetura, né, por onde tudo vai passar? Sim, mas a gente tem que pensar que tudo aquilo foi feito no ambiente de teste, ou seja, não foi feito no ambiente do cliente, tá? Então agora a gente tem que pensar o quê? Em pensar em como a gente vai oferecer isso, ou seja, vai ser uma cloud privada, vai ser uma cloud híbrida, vai ser, o cliente pensou melhor, ele quer que sejam primes, né? Ou seja, quer que seja lá no escritório dele mesmo. Então, tudo isso a gente vai passar, vai precificar, vai passar para ele, né? Quanto é que vai custar a parte de toda ali de armazenamento, de tratamento, né? Porque tudo tem um custo, tá, gente, ali na nuvem, tá? E as principais nuvens que hoje em dia são usadas, né? O Google Cloud, o Azure e a AWS, que são as três principais clouds do mercado, né? A minha opinião aqui, na verdade, gente, é tudo igual, tá? Né? Calma, calma, tudo igual assim. Cada uma tem um preço diferente, né? Lógico. Cada uma tem o nome de serviço diferente, mas quando eu digo tudo igual, é que eu falo o seguinte: se você aprender muito bem a AWS, né, você vai conseguir se virar na Azure e no Google Cloud, entendeu?
Porque os serviços são praticamente os mesmos, só muda o nome, uma especificação ali ou outra, um jeito diferente de fazer, e no mais não muda muito mais do que isso não, tá? Etapa 6 seria o storytelling e a visualização de dados. Aqui é um ponto muito bacana também de ser abordado, porque muita gente acha que é só jogar. Vou jogar os gráficos lá, vou jogar, enfim, se vira lá, entendeu? Tá lindo, tá maravilhoso, vou botar uns... Perdão. Vou botar uns números enormes, vou fazer, tipo assim, um gráfico que era, na verdade, para ser o gráfico principal, vou colocar lá embaixo. Enfim, vira uma bagunça. Né? Ou seja, é contar história com os dados. Né? Storytelling é basicamente isso, é você conseguir passar através dos gráficos, através da construção do dashboard que você fez, contar uma história com aqueles dados. Ou seja, conseguir passar aquilo que o seu público quer ouvir, precisa ouvir e etc. Alguns pontos que essa questão de alguns pontos importantes para serem falados também é exatamente essa definição do storytelling, ou seja, você tem que saber para quem, ou seja, who, né? Ou seja, para quem você qual é o seu público, né? Você tem, quando você for construir o seu dashboard, quando você for construir ali a visualização de dados, você tem que saber exatamente qual é o seu público, né? Você, por exemplo, você não pode construir um dashboard a nível estratégico para o pessoal do operacional, porque eles precisam de outras informações, certo? O que, né? Então, é o que você quer, né? O que você quer que o cliente enxergue? Você quer que ele enxergue a aprovação de um projeto, a saúde financeira da empresa, quais os problemas que têm que ser resolvidos, o tempo ali gasto em uma determinada operação, e o como, né? Como você vai apresentar isso? Qual é a melhor forma de passar aquela informação para o seu público e de uma forma que eles consigam captar, né? Principais pontos de observação quando a gente fala de storytelling e de visualização de dados é uma leitura em Z, ou seja, isso é estudo, tá, gente? O ser humano ele tem a tendência mesmo de ver assim, dessa forma, tá? Gráficos, visualização em geral, começar ali do topo da esquerda até o canto inferior direito, né? Então, assim, sempre valorizar os números mais consolidados, os mais importantes ali, os números sem granularidade ali no ponto, na parte superior esquerda. Porque aí você vai descendo e vai apresentando aqueles números em granularidades diferentes. Ou seja, você vai apresentando aqueles números com filtros, igual eu falei, por data, por vendedor, por líder e vendedor. Então, você vai baixando essa granularidade. Você vai explicando o que está ali em cima nos totais, certo? Uso correto das cores, né? Acredito que o pessoal do design vai gostar bastante de ouvir isso, né? A gente valoriza muito essa questão, né? Do design, de como as cores são usadas. E tem um ponto que eu ainda acho mais importante, um ponto que eu friso muito e acho que assim é essencial e todo mundo deveria fazer isso, são cores voltadas para a acessibilidade, ou seja, cores voltadas para pessoas com daltonismo, por exemplo. Né? Então eu acho que sim, a gente tem que fazer um dashboard pensando nisso, eu acho muito importante essa questão. Tá? Gráficos ideais, ou seja, você não vai usar qualquer gráfico. Você tem um cliente que sei lá, ele não tem uma percepção muito boa ali de formas, e aí você vai e joga um gráfico de dispersão ou um gráfico de waterfall, né? E são gráficos um pouco mais complicados, dependendo da situação. A gente aconselha sempre utilizar gráficos de barra, gráficos de coluna, né? Matrizes, né? Que são coisas mais simples de serem visualizadas pelo público. Carga cognitiva. Gente, carga cognitiva também é muito importante, ou seja, não evitar a saturação das cores, evitar imagem em cima da outra, tudo coisa muito perto, né? Às vezes a gente vê um espacinho em branco no dashboard, a gente quer encaixar alguma coisa, não interessa, vamos encaixar, coube, encaixa, 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 né?
Mas o ideal é que você mantenha ali o espaçamento correto para que não dê esse tipo de problema, né? Às vezes a pessoa não tá, tem tanta cor, tem tanta imagem, tem tanta coisa misturada que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Gente, para onde eu olho primeiro, né? E a questão de experiência para o usuário. O usuário ele precisa conseguir navegar entre as páginas, menu, filtros, ele precisa entender ali como é que ele vai usar o dashboard, né? Aquela questão de UX, né? Acredito que o pessoal de UX e UI deve concordar comigo em relação a isso. Aqui tem um antes, ou seja, é um dashboard que não é para ser assim, não deveria, né? Vocês podem ver a cor estourada, né? As formas totalmente quebradas, muita informação que né, não deveria estar aqui, fica difícil até, muita informação uma em cima da outra, ó, area aqui, total production, em cima, né? Coisas em cima uma da outra. Então, isso aqui é exatamente o que não se deve fazer. E o depois, né? Que é um gráfico, desculpa, um dashboard organizado, com seus menus, seus filtros, cores relacionadas com os totais, ó, total production laranja, laranja, area harvest azul, azul, né? E assim por diante, ícones, né? Que representem o que você está tentando, o que você está informando, entre outros acessos. E a última etapa, a etapa número 7, não menos importante que as outras, é claro, né? É você administrar, manter e treinar quem vai utilizar, né? Então você precisa administrar como está funcionando, porque assim, você às vezes faz um primeiro deploy, beleza, está tudo funcionando. Quando você vai fazer um incremento de dados, né? Ou seja, novos dados entrando ali na pipeline, na arquitetura, pode dar algum problema. Às vezes alguém modificou alguma coisa, então tem que ter atenção em relação a isso. Então, isso também tem a ver com a manutenção. Então, tem que estar observando, tem que estar verificando se tudo está em ordem e treinar os funcionários, né? E treinar quem vai utilizar aquilo. Não adianta fazer tudo lindo, maravilhoso e alguém voltar a fazer tudo errado, né? Aí é trabalho infinito, né? Nunca vai acabar. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí